quero ler com vocês o Salmo de número 30. E quero ler no Salmo de número 30 os versículos 5 e 6. Vamos ler o 4, o 5 e o 6. Salmo 30, versículos 4, 5 e 6. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome. Pois a sua ira dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. A sua ira dura um instante, mas o seu louvor dura, o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite. O choro pode durar uma noite. Mas de manhã vem e rompe, brota, explode a alegria. O choro pode durar uma noite, mas de manhã brota, explode e rompe a alegria. Eu sei que muitas pessoas aqui nessa noite, na Bethesda, atravessam momentos difíceis. Eu sei que esse vídeo no YouTube, na internet, chega em casas de pessoas que estão atravessando momentos difíceis. E não há como evitar. Sempre que a gente atravessa uma tribulação, um sofrimento, um contrapé na vida, sempre haverá uma pontinha, sempre um espinho, lá no fundo da consciência, dizendo assim: o que é que eu fiz de errado para merecer isso? Não há como evitar na hora do sofrimento. A pergunta: por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está permitindo isso comigo? Eu não sou diferente de ninguém. Já passei por momentos difíceis, em que aquilo que eu achava que ia dar certo não deu. Passei momentos difíceis, em que a dor foi horrível, o sofrimento foi terrível. Eu tenho histórias de sofrimento que vocês não acreditam. Eu morava em Campinas, tinha 2 filhas, ainda não tinha o Pedro. Fui convidado para falar numa igreja em Sorocaba. Viajei de Campinas para Sorocaba, de carro, com a minha mulher e as 2 crianças, e comecei a sentir uma pontada de dor de dente. Mas não tinha cárie, era um dente obturado. Começou a latejar, era um canal. E eu, na estrada, parei numa farmácia, naquela época eu podia comprar antibiótico sem receita médica, comprei um antibiótico, tomei um antibiótico, fui para o culto.
preguei, estava voltando para casa umas 11 horas da noite, de Sorocaba para Campinas, estrada deserta, já eram 11h30, meia-noite. O dente começou a latejar e crescer, e meu rosto inchar. E eu com aquela dor alucinante, a Jerusa com as 2 crianças no banco traseiro do carro. Enfim, o pneu do carro furou. Com essa dor de dente, meia-noite, pneu furou. Desci para escuro, noite total, beira da estrada. Fui trocar a roda do pneu, na hora que eu meti a chave de roda, e eu torci, a chave de roda estourou. E eu fiquei com o pneu furado, sem chave de roda, com a Jerusa, as 2 crianças, numa beira de estrada, com dor de dente, tentando fazer as pessoas pararem para nos ajudar, e ninguém parava. Ficamos de meia-noite até umas 2h30, 3 horas da madrugada, e eu já não aguentava mais de dor de dente. Parou uma pessoa, ofereceu a chave de roda, não cabia, foi embora. E eu com dor de dente, chorando de dor de dente, chorando de dor de dente. Finalmente, às 6h30 da manhã, o dia já vinha raiando, passou um casal em lua de mel. Tinham casado, fizeram a festa, iam de lua de mel para a Serra Negra, passaram na estrada, e eu acho que ele ou ela, um disse para o outro assim: vamos fazer a nossa primeira boa ação do ano, da vida de casado. Pararam, deram carona, e eu finalmente cheguei em casa às 10 horas da manhã. Um bagaço humano, de cansado, de dor. Você acha que nesse drama meu, nenhuma hora eu fiquei perguntando a mim mesmo: o que foi que eu fiz para merecer isso? Por que que isso está me acontecendo? Pois o salmista oferece uma ideia. Quando você tiver com sentimentos assim, de achar que Deus está lhe punindo, de achar que Deus está lhe castigando, que Deus está soltando os demônios em cima da sua casa, da sua família ou da sua vida, pense sempre o seguinte: que esse pensamento, ele tem que ir embora rápido, porque o que tem que ficar com a gente é o sentimento da bondade de Deus. O salmista diz aqui, a sua ira, quer dizer, não é a ira de Deus, é a sensação de que Deus me odeia, porque Deus não odeia ninguém. A ira não é que Deus está irado comigo. Quando o salmista diz assim, a sua ira dura só um instante, é a sensação que eu tenho de que Deus está irado comigo, só pode durar na minha cabeça um instante, e tem que ficar comigo, e tem que ser a meu alento, tem que ser a minha alegria, a sensação de que o seu favor dura a vida toda. Amém? Então diga assim, quando eu estiver sofrendo, diga. Não, mas diga de verdade. Quando eu estiver sofrendo, eu quero que o sentimento de que estou sendo punido ou sendo punida dure só um instante. Porque eu quero pensar que o favor de Deus dura a vida toda. Nas noites escuras da sua vida, não guarde, não acumule, não aceite conviver com a sensação de que você está sendo alvo da vingança de Deus. Não guarde isso dentro de você, porque a última coisa que você precisa quando está sofrendo é de, além do sofrimento, em cima do sofrimento, ainda ter a sensação de que Deus está fazendo aquilo. Olha que horror!
além de sofrer, ainda tem em cima disso um outro peso, que é o peso de sentir que Deus está me punindo, que Deus está me castigando, de que aquilo é algum movimento sádico de Deus na minha direção. Que seria cruel, que é sadismo meu. Uma pessoa sofrer e Deus ainda assim deixar claro para essa pessoa que aquele sofrimento é porque Deus está irado ou irada com ele. Não guarde isso no seu coração. Dito isso, eu preciso, desculpem, eu preciso dizer algumas coisas para vocês hoje à noite. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que existem noites que duram a vida toda. Quando você lê esse texto que diz assim: o choro pode persistir uma noite, mas a alegria vem de manhã. Não pense noite de 8 horas, cronológicas, cronometradas. Não é noite do entardecer de um dia para o amanhecer do outro, 12 horas, 8 horas, 6 horas. Não, não, não. Quando a Bíblia fala de noites, e aqui eu vou ser um pastor que vai frustrar alguns crentes evangélicos que estão aqui hoje à noite, porque muita gente lê esse texto de uma maneira literal. O choro pode durar uma noite. A noite do Ricardo na beira da estrada com dor de dente. Mas de manhãzinha nasceu o sol, veio o socorro, ele foi para o dentista de emergência, resolveu o problema, agora ele está rindo. Não, não. Não leiam assim o texto. Leia o texto da seguinte maneira: existem choros na Bíblia que duraram 400 anos. Teve noite na Bíblia que durou 400 anos de noite. Israel ficou cativo do Egito durante 400 anos. Deixa eu falar mais. Existem noites que podem durar 40 anos, não 400, 40 anos. Porque Israel perambulou pelo deserto durante 40 anos. Existem noites que podem durar 40 dias. Jesus ficou num deserto durante 40 dias. Esses 40 dias, essas 40 noites de Jesus foram a noite dele. Então deixa eu dizer, tem gente no mundo que a noite da sua vida será a sua vida toda. Por isso é que eu digo que eu vou frustrar alguns crentes. Tem gente que a noite da sua vida vai ser a sua vida inteira. Será de noite. Porque para algumas pessoas a doença é mais presente do que a saúde. Para algumas pessoas a tristeza é mais prevalecente do que a alegria. Para alguns, os momentos de felicidade serão pequenos e poucos. E o sofrimento, e a dor, e a lágrima
será muito e será abundante. Diga comigo assim: eu leio pouco a Bíblia. Diga. Diga, eu leio pouco a Bíblia. Porque você está sendo honesto se você disser isso comigo. Diga, eu leio pouco a Bíblia. E quando eu leio mal. Quer ver? Abra sua Bíblia comigo. Eu quero ler com você, por favor. E se tiver aqui na tela, por favor, me ajude. Põe aí Hebreus capítulo de número 11. Vamos ler Hebreus 11, 13 versículos. Se você lê pouco a Bíblia, vai ler hoje à noite. Ora, a fé é certeza daquilo que esperamos e prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Hebreus 11, 1. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. E pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido pelo santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu. Dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia por herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, vivendo em tendas, bem como Isaque, Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão também, a própria Sara, através de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas que estão incontáveis como a areia da praia e do mar. Todos estes viveram pela fé. Agora aqui, presta atenção. Todos estes viveram pela fé. E morreram, me ajuda, e morreram sem, é difícil de ler, né? A gente engasga, né? Às vezes tem um gosto amargo a Bíblia, né? Por isso quando Deus mandou o profeta comer o livro, tinha gosto amargo na boca dele. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-no de longe, saudaram, e reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos da terra, viram de longe. Deixa eu dizer, para algumas pessoas aqui, a sua vida será de noite. E você vai ver de longe a alvorada, talvez da glória de Deus, depois de morrer. E quem vai experimentar a sua manhã serão os seus filhos, talvez os seus netos. Quem experimentou os 400 anos
400 anos em que Israel esteve debaixo do jugo. Israel não estava debaixo do jugo do Egito? E nesses 400 anos ninguém morreu? Todos esses que morreram nos 400 anos morreram na noite. Quem foi que experimentou a alvorada? Foi a geração que conheceu Moisés. Foi a outra geração. Então deixa eu falar para vocês assim, a promessa da alvorada não é necessariamente minha. Como não foi do próprio Moisés, que não entrou na terra prometida. Como não foi de Davi, que não conseguiu construir o templo. E quem construiu o templo foi Salomão. Como não foi de Abraão, que não viu a sua descendência como as estrelas do céu e nem a areia da praia. Ele viu de longe. Aí a minha pergunta é a seguinte, e aí essa frase eu devo e sou muito grato ao Frei Beto. Quando ele diz assim, eu posso não ser ainda a encarnação do milagre, mas eu posso ser a semente dele. Talvez você e a sua vida, mulher, talvez você e a sua vida, homem, de lágrima, de sofrimento, de ralar os joelhos. Quantos negros nos Estados Unidos morreram debaixo do chicote dos seus senhores para que os Estados Unidos tivessem uma cultura que gerasse um Martin Luther King para trazer a libertação desses negros do jugo, de uma discriminação social e do governo contra eles. Quantos morreram nas plantações para que brotasse? Quantos negros na África do Sul morreram antes que surgisse o Nelson Mandela? Quantos de vocês precisam ser o exemplo para o seu neto, para a sua neta, para o seu filho? E se esse é o preço que você está pagando hoje, não chore a sua sorte como sendo uma maldição de Deus, porque certamente Deus pode querer levantar você como uma semente para uma nova alvorada. Porque as noites não se medem com horas. As noites não se medem com horas. Com tempo. A noite não é um período. A noite tem a ver não com a passagem do ponteiro dos relógios. A noite é uma sensação. A noite pode durar, o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem, porque tem a ver com a gente. Tem a ver com a nossa interioridade. E o que é que a gente pode aprender com essas noites da nossa vida? Que muitos de nós, eu tenho colecionado todos os meus esboços e cartas e coisas que eu escrevo, tudo colecionado. Eu tenho tudo catalogado, minhas mensagens, pregações. Tem pregação minha que eu preguei, que eu falo, meu Jesus, onde é que eu estava com a cabeça quando preguei isso? Tem pregação minha que E um desses dias eu estava revisitando o aniversário de 10 anos dessa igreja. E a gente estava quebrado financeiramente. Nós já estamos com 27. E nós estamos quebrados financeiramente. Aí você diz assim, e quando é que vai ser a alvorada da Bethesda? Talvez não seja nos meus dias. Não seja nos meus dias. Qual vai ser a alvorada para você, mãe, que já tem mais de 60 anos e o seu filho está preso, cumprindo uma sentença de 20? Qual é a sua alvorada?
Qual é a alvorada para você que está numa máquina de hemodiálise e com a falência do sistema de saúde brasileiro, sabe-se lá quando você vai conseguir um rim para fazer um transplante? Sabe-se lá quando? Quando vai ser a sua alvorada? Talvez ela não venha e você morra preso a uma máquina de hemodiálise. E se for essa a sua sorte, o que a gente vai fazer? O que você vai fazer da vida? Se a sua noite se alongar, o que você vai fazer da vida se você continuar nesse perrengue de não conseguir pagar suas contas, porque a economia do país está essa bagunça em frangalhos? O que vai ser de você? O que a gente deve aprender nas noites? Deixa eu dizer o que a gente deve aprender nas noites. Nós temos que aprender a criar alvoradas na nossa alma, mesmo que lá do lado de fora esteja noite. Criar alvoradas na alma é criar dentro do nosso coração espaços de luz, mesmo que esteja noite. Mesmo que a perspectiva seja a pior possível, eu ainda continuo cantando. Eu continuo amando. Eu continuo amando a poesia, a beleza. Está noite. Mas eu ainda toco piano. Tem um filme aí lindíssimo, O Pianista, que nos escombros da Segunda Guerra Mundial, ele ainda tocava piano. Caindo bomba, e ele tocando piano. Judeus sendo mortos em câmaras de gás e ele tocando piano. Por quê? Porque na noite ainda é possível a gente criar espaços de alvorada na nossa alma. Primeira vez que eu vi um quadro autêntico, original, de Van Gogh, Vincent Van Gogh, eu chorei. Estava no museu, e eu vi o quadro do Van Gogh, e comecei a chorar. Você diz assim, mas por que você chora? Era um quadro com flores, por que você chorou? Porque eu fiquei pensando na pessoa que estava pintando. Eu não estava pensando no quadro, eu estava pensando no homem que estava pintando. Vocês sabiam que o Van Gogh era um homem patologicamente doente da mente, psicológico, ele era um homem doente. Ele tinha distúrbios mentais gravíssimos. Ele tinha distúrbios de sociopatia, de esquizofrenia, mas pintava. Na escuridão da alma, os quadros de Van Gogh são flamejantes, brilham, têm cores, e as cores são berrantes, agressivas, lindas. O que fazer? Quando existe noite, e eu tenho, essa é a minha vida, tem noite na minha vida, o que eu faço? Manuel Bandeira, poeta brasileiro da melhor qualidade, Manuel Bandeira, nordestino, era tuberculoso, numa época em que a tuberculose era sentença de morte, porque não havia remédio para tuberculose. O único remédio que tinha para tuberculose era para ir em lugares mais altos, Campos do Jordão, para as serras, porque o ar rarefeito inibia o bacilo de Koch. E Manuel Bandeira, tuberculoso, vai fazer o quê? Vai ficar lamentando, resmungando, chorando, reclamando da vida, batendo em todo mundo, azedo? Não, ele faz poesia. Ele é poeta. O que você vai fazer da sua vida? Se você está atravessando a noite escura da alma, as noites escuras do coração,
eram os negros nos Estados Unidos. São os rapistas nas quebradas de São Paulo, compositores de hip hop. O que você vai fazer? Essa é a sua realidade. Você mora num lugar feio, você mora numa favela, você mora num lugar que não tem esgoto, você mora num lugar que não tem praça pública, você mora num lugar que não tem comunidade, vida comunitária. Vai fazer o quê? Vai virar bandido? Então, vamos fazer música. Rap. Os negros nas fazendas de algodão no sul dos Estados Unidos faziam soul, blues. Sabe o que é blues? É uma música de lamento. Vamos fazer o quê? Vamos jogar capoeira. Vamos fazer o quê? Vamos jogar capoeira. Vamos fazer de uma luta um baile. Olha que lindo! Os negros brasileiros da Bahia. Vamos fazer de uma luta um baile, é a capoeira. O que você vai fazer da sua vida se você está atravessando a noite escura da sua alma? Crie alvoradas no seu coração. Crie luzes. Sabe por quê? Porque a poeira do vulcão fertiliza flores. Sabe por quê? Porque a onda, quando se rebenta contra as pedras do mar, a onda do mar, quando se rebenta contra as pedras, produz um espetáculo lindo. Porque a minha vida, no meio das trevas, pode brilhar. E quanto mais escura for a noite, quanto menor for a minha luz, mais ela vai brilhar. Mais ela vai brilhar. É possível. E é isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer fazer com a gente. Que a gente diga assim, a noite, a minha vida pode ser uma noite. Mas eu vou criar alvoradas no meu coração. Deixa eu dizer ainda uma outra coisa. Você pode perceber sinais de amor, de beleza, de gentileza, nas noites. Não precisa de alvorada, não. Eu, quando fiz o meu mestrado na Universidade Metodista em São Bernardo do Campo, o mestrado ficava em frente a uma clínica de fisioterapia da universidade. Então, às vezes, quando eu ia entrando para a aula, iam chegando ambulâncias com crianças para fisioterapia. Crianças com severas deficiências físico-motoras. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes eu estava lá na calçada, chegava uma ambulância, e eu não ia para o carro, eu ficava esperando, para ver as mães descerem os filhos e as filhas. E o cuidado de uma mãe com uma criança que sofre é de uma beleza, é de uma sensibilidade. E são esses momentos que nos poupam de nos tornarmos brutos, insensíveis, frios. Quando no meio da noite, ao invés de eu ver ódio, intolerância, raiva, ira, no meio da noite eu ver sinais de beleza, sinais de coisas bonitas. E a gente vê, existe companheirismo, existe solidariedade dentro da cadeia, dentro da penitenciária. Existe sim gente que é carinhosa, em lugares mais feios. Quando existia ainda o Carandiru, que era aquele complexo de prisão que tinha aqui em São Paulo, que eles demoliram, né? Eu passei umas 2 ou 3 vezes o dia todo no Carandiru. Eu ia de manhã,
ficava lá, porque o Carandiru era interessante, porque no Carandiru tinha barbearia, tinha um campeonato de futebol e tinha igreja. E igreja de todo tipo, que você imaginasse, tinha lá dentro. Tinha terreiro de umbanda, tinha sessão espírita, tinha tudo. E eu ia para as igrejas. E um dia eu passei o dia visitando Carandiru, as igrejas, diferentes igrejas. Assembleia de Deus, Deus é amor, tudo lá. E fui pregando nessas diferentes cultos. Chegou o pastor, junta aí, vamos lá, vamos ter um culto. Aí tinha culto. Quando foi mais ou menos umas 3 horas da tarde, quando eu ia indo embora, a senhora que estava comigo falou, vamos dar uma passada na enfermaria? Vamos, passamos na enfermaria. Quando chegamos na enfermaria de uma penitenciária, vocês imaginam, não é a enfermaria do hospital Einstein, nem do Sírio-Libanês. Nós estamos falando de uma enfermaria de penitenciária de São Paulo. E era na época em que ainda se morria de AIDS. E tinham 3 doentes com AIDS. Não HIV, AIDS. A boca toda ferida, corpo todo ferido, pele e osso em cima de uma cama. Aí eu, meio sem jeito, entrei na enfermaria e a senhorinha foi conversando e me apresentou, e eu conversei com um, com o outro. E de repente eu a vi debruçada na cama com um desses doentes, cochichando no ouvido dele. Aí eu me aproximei e perguntei, você está falando com ele alguma coisa? Ela falou, não, é porque aqui na enfermaria é proibido cantar, não pode cantar. E eu estou cantando baixinho no ouvido dele. E aquela cena daquela mulher cantando baixinho no ouvido de um preso, condenado a morrer, porque ele ia morrer de AIDS, foi uma das cenas de beleza mais singelas que eu já vi na minha vida. Beleza singela no meio da noite. Beleza singela no meio da noite. Sabe por quê? Porque o mesmo calor que derrete a manteiga endurece o ovo. O mesmo sol que prejudica muitas vezes a nossa pele catalisa também a vitamina D no nosso corpo. O mesmo fogo que destrói é também o fogo que tempera o aço. O mesmo vapor que embaça o vidro é o vapor que traz o aroma do café que enche a nossa casa. A mesma noite que para mim muitas vezes é devastadora, ela pode ser fonte de beleza singular na vida. E o que é que Deus quer fazer? Deus não quer magicamente transformar a noite em dia. Deus quer poderosamente transformar as suas noites em alvoradas, as noites do seu coração, as noites da nossa vida, para que a gente tenha isso é esperança, é a gente olhar, mesmo quando o cenário é o pior possível, e dizer, o meu coração pode ter cântico novo, os meus lábios podem ter beleza, eu posso ser artesão de coisas bonitas na vida, e a minha vida pode ser uma alvorada. Amém? Fique em pé, eu quero orar com você hoje à noite.